Muito bem, chegou a hora da gente analisar o mercado do feijão aqui no Notícias Agrícolas, um mercado que vem num ritmo de alta aí, constante, pelo menos nos últimos dias. A gente tem visto essa mudança de patamar acontecendo de forma progressiva aí, e a gente quer entender o que está acontecendo afinal de contas e, mais do que isso, entender qual é a projeção de demanda, qual é a projeção da oferta para o feijão e como isso pode implicar no preço pago ao produtor. Para isso, a gente chama o especialista em mercado do feijão, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Líderes, aqui com a gente. Bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E já começo te perguntando o que está acontecendo e o que motivou essa sequência de alta que a gente está vendo aí no feijão. Hoje dá para falar que o patamar do feijão é R$ 300, Marcelo? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente, Alexander. O mercado está chegando nos R$ 300. Agora de manhã aconteceram alguns negócios já pelo interior de São Paulo, de mercadoria nova, em que foi vendido a R$ 300 com pagamento curto, né? Às vezes você tem um determinado valor mais alto, mas o pagamento é com 30 ou 60 dias. Não foi o caso aí. Aí foi um pagamento mais curto. Você tem feijões sendo vendidos desde R$ 250, R$ 260, dependendo da umidade, dependendo da quantidade de brotados, dependendo da aparência do produto. Mas o produto top, aquele feijão nota 9, 9,5, de grãos graúdos, né, ali chegou a R$ 300 hoje de manhã. Mas essa alta progressiva que a gente viu aí nas últimas semanas, ela é em função do quê? De uma redução de oferta, Marcelo, ou tem alguma coisa de demanda acontecendo? Não, pelo contrário, a demanda, até pelo que a gente tem tido de relatos dos supermercados, a demanda ela não está a ideal, não está normal, né? Então, a demanda estaria abaixo do normal. Mesmo com a demanda abaixo do normal, ele vem tendo uma valorização consistente, né? Porque ele não saiu lá de 210, 220 e pum, deu uma beliscada em 300. Não, ele veio 250, 270, veio consolidando essa tendência, essas altas, né? É claro que quando bate um número redondo, né, como os R$ 300, você acaba tendo mais vendedores. Você tem aqueles produtores que colocaram na cabeça que quando der 300 vai vender, aí entram vendendo. Você tem aqueles especuladores que compraram em todos os valores abaixo de 300 e que eventualmente vão querer realizar, isso também acontece, mas ainda assim a tendência é de um viés de alta. Lembrando, nós estamos numa semana de meio de mês, que seria uma semana, teoricamente, de um menor movimento, menor demanda lá pelo supermercado, né? Alguns têm comentado que os preços já estão muito caros, né? O preço do quilo do feijão chegou a R$ 8, R$ 9 vendendo no lugar do Brasil, voltou para 6, 7, né? E a demanda realmente ela está mais devagar. Mas não é só feijão, vários outros produtos também. Bom, então, olhando por essa perspectiva, a gente tem aí uma redução de oferta acontecendo, ou que justifica aí uma disputa maior pelo feijão e que adiciona preço aí ao produto. Agora, essa oferta menor, ela persiste? Qual é a tendência dela? Para onde a gente pode ver aí esses preços caminharem, Marcelo, se isso de fato for confirmado uma persistência dessa menor oferta? Olha, nós estamos observando vários fatores novos, né? São variáveis que nós não tínhamos antes. Por exemplo, qual vai ser o consumo em dezembro e janeiro? A princípio, né, a gente lembra, alguns anos atrás, quando você chegava por volta de dezembro, janeiro, você tinha uma redução no consumo, porque existiam as férias escolares, etc. Esse ano, as crianças estão em casa ainda, né? Então, o consumo não vai diminuir em dezembro, janeiro, porque vai existir férias escolares, né? Não, é uma variável diferente. O que pode acontecer se, por exemplo, algumas regiões do Brasil tiverem que reduzir o contato das pessoas de maneira mais forte? Você está falando de uma segunda onda de Covid aí? De uma segunda onda, né? Na primeira onda, nós tivemos 6 meses com aumento de 10% do consumo. Será que isso vai acontecer ou não? Isso olhando pelo lado da demanda. Olhando pelo lado da oferta, se a demanda continuasse
ao redor de 160 mil toneladas mês, vamos dizer, uma demanda normal seria 185, 190 mil toneladas. Vamos dizer que o preço sobe e diminui um pouco a demanda. Uma demanda de 160 mil toneladas mês, nós não temos como chegar a março, né, a próxima safra cheia, que daí vai ser plantada a segunda safra. A expectativa é que plante muito bem em função de uma série de fatores, inclusive do preço. Agora, nós temos uma situação, pelo aspecto da oferta, também diferente do que a gente vinha tendo em outros anos. Você normalmente tinha algum estoque de feijão produzido sob irrigação na mão de produtores ou de grandes empresas, né, que esperavam, especuladores normalmente, não empacotadores, que esperavam o melhor momento para vender, né? Isso não está acontecendo esse ano, que nesse preço, quem foi que guardou feijão? O próprio interior de São Paulo, o produtor colhe e tem a expectativa, a perspectiva durante essa semana de vender entre 270 e 290, foi o maior volume que vendeu, foi nesse nível, e agora ainda bate os 300, os produtores não vão segurar, eles estão vendendo. Então, estoque para esperar a entrada da safra do Paraná não tem. Não é só de feijão carioca que não tem. Não tem de feijão preto, não tem de feijão calpi. A safra do Paraná, né, os 149 mil hectares do Paraná, a maior parte é feijão preto, né? Há um atraso e há agora uma queda de produtividade. A Secretaria de Agricultura do Paraná já está vendo uma diminuição na produtividade. Então, os relatos que nós recebemos de produtores são bastante diferentes uns dos outros. Você tem região que choveu, de repente, na propriedade e está lindo o feijão, mas você tem outras regiões que não choveu. Então, qual vai ser a produtividade média dessas lavouras? Ainda que seja, vamos supor que sejam boas, é mais feijão preto, e a demanda maior é de feijão carioca. Então, tudo isso, o que a gente está procurando mostrar para o produtor que está assistindo aí o Notícias Agrícolas agora, que, independente do preço, vai ser um bom negócio, vender hoje, vender amanhã, vender no final de dezembro, vender em janeiro. O que vai surgindo no horizonte é um excelente ano de 2021. Tudo começa a apontar para isso. Porque soja e milho no preço que está, cada hectare a mais de soja e milho é um hectare a menos de feijão. A soja e milho já estão precificados. O feijão ainda vai ser precificado com essa área menor lá na frente. Até agora, esses 270 a 300 reais precificaram uma situação desse ano. Uma diminuição de área nos pivôs, né, um atraso na colheita da região sul. É isso que está sendo precificado agora. O que você está dizendo é que o produtor que decidir plantar agora pode ainda surfar nessa onda de bons preços, Marcelo? Pode. E no feijão rajado, no feijão vermelho, no feijão preto, há empresas buscando fazer contratos. Então, é questão de alinhar aí a questão do contrato. Feijão carioca, ainda não. Pode até surgir alguma empresa fazendo contrato, mas ainda não. Um outro aspecto que eu acho que, eu estou lembrando agora, que eu acho interessante frisar para os produtores, é que as empresas estão sendo cada vez mais demandadas, os empacotadores, pela questão de dar alguma garantia para o consumidor. Que tipo de garantia? Quer dizer, além de você ter um período apertado de oferta, do outro lado, o consumidor, tudo bem, eu vou pagar, estou pagando R$7, R$8 o quilo, quando eu pagava 4, 5 algum tempo atrás, mas eu quero mais informação sobre esse feijão. Se eu compro frutas, legumes e verduras, e as frutas, legumes e verduras têm uma rastreabilidade ou me dizem se está sendo conduzidas lavouras dentro dos protocolos de boas práticas, né, de sustentabilidade, se eu estou pagando mais pelo preço do feijão e eu não sei nem de onde veio, então os empacotadores estão sendo cada vez mais cobrados pelos supermercados, que são cobrados pelo consumidor. De novo, o que eu quero dizer com isso? O produtor pode esperar um ano em que vai haver uma maior profissionalização, vai haver uma preferência de comprar daqueles que se profissionalizarem. O que é se profissionalizar? É buscar ter o mínimo de informações sobre a sua lavoura. Caderno de campo, né, todas as receitas assinadas e prontas para serem verificadas daquilo que foi aplicado na lavoura,
estar ciente que os empacotadores vão pedir declarações dos produtores. Eu quero uma declaração de que você usou somente produtos que estavam recomendados por essa lavoura, não usou em excesso, né? Começando por aí, eu acho que a primeira entrada, e a gente está vendo que está coincidindo isso com 2021, não seria um bom momento para isso, mas isso também está entrando na pauta. Então, o produtor que dá um pulo na frente, peraí, vai ter pouco feijão e ainda as empresas estão fazendo alguma exigência a mais. Então, o feijão vai ser valorizado. 2, se você começa a atender essas exigências, você vai ser o primeiro a vender, certo? Então, são alguns sinais de mudança, né? O que a gente mais vê hoje em dia são mudanças bastante profundas que vêm acontecendo no agro e o feijão não escapa. Ô, Marcelo, daí quando a gente fala desse cenário onde a demanda ainda é incerta, mas pode ser maior em função desses fatores que você citou, e a oferta não me parece estimulada para aumentar, pelo menos nesse curto período, vem aquela lembrança de desequilíbrio entre oferta e demanda, onde a gente já viu isso acontecer e preços chegarem aí aos 400, 500 reais a saca de feijão. É uma realidade para o que está acontecendo agora ou isso está meio que distante, é diferente a possibilidade disso acontecer com a realidade lá de anterior, né? De anteriormente. 2016. Isso, exatamente. Veja, nós vivemos um outro momento totalmente diferente. O que é diferente? Vamos primeiro considerar aquilo que pode impedir que os preços subam. Uma comoção pública, né? Feijão é segurança nacional. Se o feijão disparar de preço ou faltar na prateleira, você vai ter problemas sociais, muito provavelmente. Eles vão ser potencializados pela crise econômica, né? Então, a ajuda do governo continua ou não continua? Em que valor vem? Segunda onda vem ou não vem? Qual vai ser a ação do governo? A gente sabe que a economia sobreviveu melhor do que a gente imaginava, né? Há uma adaptação bastante grande de diversos setores para uma situação como essa que foi vivida e vai depender muito dessa reação também. Você não tem um ingrediente que você tinha no mês de abril e maio. Você já tinha os espertinhos procurando utilizar a plataforma, né, que o feijão dá, a visibilidade que dá para as eleições. Todo mundo lembra, né, de que chegaram a falar de que tinha que invadir fazenda e tirar o feijão de produtor. Coisa de louco, de candidato fora da casinha. Então, a gente não tem essa variável agora. Não vai ter essa loucura. A gente vai ter um período de preço mais alto quando normalmente as coisas são mais slow, né? Você tem aí um janeiro, fevereiro, teoricamente seria mês de férias. A gente não sabe muito bem como é que isso vai impactar. Pela matemática, oferta e demanda, os preços podem subir mais. Por quê? Porque um preço, eu não diria, isso pode acontecer. A gente vai considerar essa hipótese. Na hipótese do feijão chegar a 400, 450 reais, é feijão de 12 reais o quilo lá na prateleira, né? 12, 13. O feijão em 2016 chegou a bater 15. Vai ser uma comoção, vai ter imprensa em cima, Ministério da Agricultura vai ser cobrado de tudo quanto é lado, os oponentes do governo vão bater de tudo que é lado. Qual vai ser a resistência, qual vai ser a reação, a gente não sabe. Mas a hipótese matemática, ela está presente e ela pode acontecer. É claro que o pior momento, até agora, que a gente vai viver, é de agora até dezembro. Esse seria, teoricamente, o pior momento, quando termina, basicamente, a colheita mais importante do estado de São Paulo e que não começou ainda a colheita do Paraná. Nesse período, você, depois do dia 15 e 20, tem a calma por causa dos feriados de final de ano, né? Tem uma parada. Então, você tem um curto período para acontecer algum tipo de reação. Então, há quem comente hoje para o produtor, né? Espere dar 400, espere dar 500 reais. Será? É um cassino, você pode ganhar e pode não ganhar, né? Agora, muitos produtores têm dito o seguinte, olha, vender a 280, 270, 290, 300, já era um preço, quando plantado, difícil de imaginar. É ótimo para quem está colhendo e conseguiu ter uma produtividade razoável.
Então, eu vejo assim cada vez mais produtores com bom senso, vendo quando tem produto, quando tem consumidor procurando, quando tem empacotadores procurando. Se eu for especular, eu vou especular com 20%, 30% do total que eu tenho de produto na mão, e esse é o cenário. Então, isso é até para dar um pouquinho das hipóteses que existem para o feijão e que estão sendo ventiladas por alguns como líquido certo. Vai dar e vai bater, espere que vai dar. Uhum. A gente já viu essa cena outras vezes, né? A gente tem muitos fatores aí que podem contribuir para que não ocorra exatamente como alguns imaginam. Até o fato de todo mundo resolver plantar na mesma hora, né, Marcelo? Você veja só, há também a possibilidade de que algumas lavouras que não puderam completar o ciclo, que foram aradas, né, foram perdidas de soja, algumas delas foram plantadas de feijão, mas até onde a gente levantou até agora não é um volume importante. É claro que a partir de agora, cada vez mais, feijão a 300 vai estimular alguns a plantarem. Né? Feijão se sobe, passa de 300, mais um pessoal vai contemplar a ideia de poder plantar o feijão. Então, claro, a expectativa é que lá para final de março, abril, né, maio, existe um volume bem maior se o clima permitir. Aí vem, né, o doutor Molion e comenta que a gente não tem laninha, mas a gente tem momentos aí de estiagem ainda na região sul. Né? E se isso se consolida, como é que fica o feijão? Né? Então, é claro que o que a gente vê é um cenário positivo para quem arriscar. Se vai vender a 300 ou vai vender a 250, das duas formas vai dar um retorno bastante interessante. Mas daí fica a pergunta, o que plantar, Marcelo? Olha, esse é um ano que ele pode plantar tudo. Né? Ele pode plantar, se ele gosta do feijão carioca, e se ele quer plantar um Campos Gerais, que é um feijão mais rústico, que tem aí resistência a algumas doenças, mas que escurece mais facilmente, não tem problema, ele vai ter negócio para esse feijão. Os feijões que pedem a cor lentamente, tranquilo, vai ter negócio sem dúvida nenhuma. Rajado, vermelho, tem muito negócio. O calpi está zerado. Eu nunca vi vender calpi a 250, 280 reais, como a gente viu esse ano. Assim como a gente nunca viu, né? Ontem ainda eu conversava com um cerealista do Mato Grosso, e ele me dizia que vendeu bandinha, né? O feijão partido de feijão carioca por R$90 uma saca. Então, é isso que a gente está vendo, Alexander. É esse cenário de amplas possibilidades. Muita conversa sobre a soja e o milho, legal. O pessoal vai na soja do milho. Você que está assistindo a gente, deixa uma área lá para o feijão. Não vai se arrepender. E um feijão de 300, ele garante uma boa rentabilidade, Marcelo? Garante ainda, porque nem todos os produtos tiveram uma correção total do dólar até agora. Né? A gente não tem todos os insumos já refletindo a subida do dólar durante o ano. Então, ainda dá uma margem bem interessante. É claro que os custos estão sendo revistos, né? Mas no Paraná, no sequeiro, a Secretaria de Agricultura, a última publicação dela falava em R$130. Normalmente os produtores dizem que ela é um pouco conservadora, mas que seja então R$150, né, numa lavoura de sequeiro. 300 é o dobro, né? 300 é o dobro, né? E é uma cultura de ciclo rápido, né? E tem algumas cultivares aí que são bastante rápidas, né? Você não tem mais que esperar 90 dias para colher, né? A janela é menor, né? Muito bem. Feijão preto, tem um feijão preto do IAC que é o Veloz, né? Que também é um feijão de boa oportunidade. Por isso, a ideia é passar esse recado. Plante feijão, não vai ter dor de cabeça, não. Mas tem que plantar para ter pelo menos esse feijão na mão até ali final de fevereiro, certo? A partir daí já começa a ter uma concentração de oferta aí da segunda safra. A concentração normalmente ela vai ocorrer lá em abril, maio. Né? Abril, maio, mais para o mês de maio. Ela pode ser antecipada. Então,
Se você tiver planos para colher super seguro, seria dentro desse período que você comentou. Mas não há maiores problemas se você colher no mês de março, até final de março, começo do mês de abril. Não vejo que vai ter assim uma avalanche e que isso que é tão bom vai se tornar algo tão ruim. Legal. Acho que não. Portanto, você que está ouvindo a gente nesse momento, pense no feijão como uma possibilidade de ganhar dinheiro e, mais do que isso, numa possibilidade de garantir o abastecimento aí. Afinal, essa relação entre oferta e demanda está bastante curta e nessa relação aí ganha quem, obviamente, está antenado aí no que pode acontecer. Obrigado por enquanto, Marcelo, pela sua participação aqui com a gente. A gente volta semana que vem trazendo mais informações e atualizando aí as notícias do mercado do feijão. Ok, foi um prazer e um bom final de semana para todos. Apesar do preço, já como pode subir, consuma um feijão antes de subir. Então, vamos lá, pessoal. É isso aí, Marcelo. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Abraço. Tá aí, Marcelo Líderes, indicando, portanto, o plantio do feijão como uma alternativa rentável, principalmente para você, produtor que tem a sua área disponível nesse momento, plantar feijão daqui até ali para março, aliás, plantar agora e de uma forma que você possa colher ali, até ali para março, início de abril, pode ser uma boa alternativa. E eu perguntei para o Marcelo se, nesse caso, é possível, é interessante escolher a variedade. Nesse caso, o Marcelo disse que não, que está faltando tudo. Está faltando calpi, está faltando preto, está faltando carioca, está faltando rajado, enfim. Todas as opções podem ser interessantes nesse momento para você. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.